noite, meninos e meninas. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos trabalhar administração financeira, tá? O slide e o áudio vai estar na plataforma e amanhã, no dia da nossa aula, eu vou estar apresentando via WhatsApp para vocês, fazendo a narrativa de cada slide. O que vai ficar na plataforma vai servir de suporte para que vocês revejam, escutem novamente para tirar todas as dúvidas. E na plataforma e no dia da aula também vou estar disponível para tirar as dúvidas. E eu vou deixar uma atividade para que vocês façam e enviem. Então, nós vamos trabalhar hoje a administração financeira. Vamos trabalhar a introdução e conceitos da administração financeira. Então, vamos partir logo de uma definição aqui. O que seja finanças? Finanças é o quê? A arte e a ciência de administrar fundo, ou seja, de administrar o processo. Instituições, mercado e instrumentos envolvidos na transferência de recursos entre pessoas, empresas e governo. Essa transferência acontece de que forma? Exatamente entre as empresas. Quando a empresa tem você, o administrador, o gestor, ele vai ter que ter noções de administração financeira, porque todo o processo de vocês que vai acontecer, que vocês vão estar trabalhando, vai estar intimamente ligado à administração financeira. Por mais que você tenha um projeto, mas ele precisa ter o suporte financeiro. Por isso que essa disciplina é importante para o curso de vocês. Então, que investimento a longo prazo deveria ser feito? São perguntas que são feitas que a administração financeira vai responder, tá? Que investimento a longo prazo deveria ser feito? Como é que esse investimento pode ser feito? Se ele vai ter retorno, em quanto tempo ele vai ter retorno? Isso é que define se é viável fazer ou não, né? Onde seria obtido o financiamento de longo prazo para custear tais investimentos, admitir novos sócios, pedir emprestado ou emprestar para outra empresa quando você está numa situação boa. Então, você, a partir do momento que você define se você vai fazer investimento, aí você vai procurar aonde que esse investimento vai ser feito. Vai ser de longo prazo, você vai solicitar um empréstimo ou vai pedir, ou vai admitir novos sócios? Aí você que vai decidir como é que vai ser feito dessa forma. Essa decisão perpassa exatamente pela administração financeira, pela análise que o administrador financeiro vai dizer se esse empréstimo, se esse investimento a longo prazo é viável ou não. Como administrar e gerir as atividades do dia a dia. Esse aqui passa pela questão do fluxo de caixa, porque mesmo no dia a dia você precisa ter administração financeira consistente para que a sua empresa não venha a entrar em falência, tá? O serviço financeiro. Aí nas finanças você vai ter o serviço financeiro, concepção e prestação de assessoria e entrega de produtos financeiros. Exatamente o que? Quando você tira o empréstimo, ele precisa estar na sua conta em tempo hábil. Se você pede um empréstimo para suprir uma necessidade, então precisa que esteja em tempo hábil. Isso é o serviço financeiro. Administração financeira, administração ativa de finanças das organizações. O que o administrador financeiro vai estar preocupado? Sempre com a parte da finança e da administração. Claro que para estar preocupado com essa finança vai ter outros elementos, mas a principal finalidade dele vai ser o quê? A finança, a saúde financeira da empresa. Como é que essa saúde está? O que o administrador financeiro, os administradores financeiros, onde é que eles trabalham? A questão do orçamento, das previsões financeiras, prever como é que vai ficar a empresa daqui a um ano, daqui a 6 meses. Isso tudo considerando que nós trabalhamos na contabilidade, a administração financeira não está imune com uma ciência social. Então as previsões financeiras elas podem ser feitas e elas podem servir, elas podem sofrer alterações. Por quê? Porque se o social acontece um evento, uma calamidade, uma pandemia, você vai ter um elemento que vai de repente modificar toda essa previsão financeira que você fez. Você vai ter que readaptar a esse momento para que não ocorra prejuízo para a empresa. Administração do caixa, tesouraria também, administração do crédito, como é que você vai conceder crédito aos seus clientes, você pode conceder esse crédito? Não pode. Análise de investimento, a empresa tem condições de fazer um investimento novo ou não tem? Fica no antigo se não tem capacidade de fazer o novo. Como é que essa análise é feita? Pelo administrador financeiro. Ele vai fazer todas as análises baseadas
na ciência da administração financeira e vai chegar à conclusão se é viável ou não. A captação de fundos, eu preciso captar recurso, é viável nesse momento abrir o capital, admitir novos sócios? O planejamento financeiro envolve todos esses elementos aqui. Os custos, a empresa precisa estar sempre atenta ao quê? Aos custos que ela tem, porque é os custos que determina, um dos elementos que determina o preço do produto, tá? E o planejamento fiscal. Preciso saber se aquele produto que eu de repente quero implementar, como é que vai ficar a situação financeira. Ele tem uma carga financeira alta, é viável, não é? A administração financeira está sempre baseada nisso aí. É viável, não é viável, tá? Ela vai estar sempre dando norte para o administrador o que ele deve fazer, se é viável ou não. Como é que é composto o layout da administração financeira? Um vice-presidente de finanças, logo abaixo, no mesmo patamar, está o tesoureiro e o controlador. São as duas pessoas que vão estar diretamente ligadas à gestão de finanças, o vice-presidente de finanças. A tesouraria. O que incube a tesouraria? A gestão de caixa, gestão de crédito, planejamento financeiro do curto prazo, que seria exatamente o fluxo de caixa, aquele fluxo de caixa que é diário, que é semanal, que é mensal, que é anual, isso aqui fica no curto prazo. Lembra que eu falei lá que a contabilidade, o curto prazo, ela vai até 12 meses, 365 dias após o encerramento do balanço, tá? Então, esse curto prazo aqui, ele fica o quê? Com a tesouraria. E os gastos de investimentos, que são gastos, são aquelas despesas que você vai ter com um novo investimento. A controladoria, ela fica com o quê? Com a contabilidade de custo, consolidação e controle do orçamento e sistema de informação gerencial. Ela serve de suporte à administração da empresa, do que pode ser feito ou não dentro da empresa. Isso baseado em quê, gente? Lá na questão da finança da empresa. Além dessas atribuições, também tem outras atribuições que o administrador financeiro exerce, tá? Ele pode ser um analista de crédito, um consultor financeiro, corretores e analistas de títulos, administradores de carteiras, avaliadores, analistas financeiros, gerente de orçamento de capital, analista de projeto, gerente de caixa, administrador de fundo de pensão e gerente de crédito. Tudo isso são funções que o administrador financeiro pode exercer. Decisões de administração financeira. Como é que ficam essas decisões? A decisão de orçamento de capital, estrutura de capital, administração do capital de giro. Então, toda vez que a gente se reporta à administração financeira, você está sempre se reportando ao quê? Ao capital da empresa, que esse capital pode ser o capital em forma de dinheiro ou capital em forma de maquinário, que vai ser exatamente o quê? Aquele investimento que de repente você vai ter na decisão de investimento ou não. Administração financeira e economia, como é que ela funciona? Análise marginal. Vai lá para a análise marginal, quando a gente falou lá, quando nós tivemos no primeiro período, a disciplina de economia, a gente falou de análise marginal, que ela reza exatamente o quê? Princípio econômico pelo qual, numa empresa, decisões financeiras e ações daí consequentes devem ser realizadas apenas quando os benefícios adicionais superam os custos adicionais, ou seja, quando agregam valor. Toda vez que você vai fazer a administração financeira, você vai ter em mente o quê? Se esse custo que você vai ter aqui, se esses benefícios, eles vão superar o custo. Toda vez você vai ter que ter esse entendimento. O benefício tem que sempre superar o custo. Por quê? Porque quando você faz um investimento na administração financeira, você vai ter sempre o quê? Uma agregação de valor. Se não tiver essa agregação de valor, não vale a pena o investimento. E a administração financeira e a contabilidade. Como é que fica a situação? Ela trabalha com regime de competência, a contabilidade, regime de caixa, que é ênfase no fluxo de caixa, e as tomadas de decisões são feitas exatamente o quê? Nesses dois elementos aqui, o regime de competência e o regime de caixa.
que nós já vimos lá na nossa disciplina, no comecinho de contabilidade. Lá nos princípios da contabilidade, a gente fala do que é competência e do que é o regime de caixa. Quais são as atividades-chave da administração financeira? Análise e planejamento financeiro, decisões de investimento, decisões de financiamento. Então, sempre você vai estar fazendo uma análise financeira com a intenção de quê? De decidir se você vai fazer investimento e de decisões de financiamento. Porque nem sempre você, para fazer o investimento, você precisa de financiamento. Mas pode acontecer de que para fazer o investimento, você vai precisar de financiamento. Aí a análise precisa ser maior. Porque lembra, qual é o preço do dinheiro? É o juro. Então, se você, para fazer o investimento, você precisa fazer o financiamento, você precisa fazer uma análise financeira bem mais detalhada. Porque você vai ter que pagar o juro desse financiamento e ter o retorno para o seu investimento. Voltando aqui na contabilidade, o balanço de pagamento, as decisões de investimento. São nos ativos circulantes e os ativos permanentes. O que os ativos circulantes? São aqueles que estão até no curto prazo. Lembrando sempre para vocês, o curto prazo é até 365 dias após o encerramento do balanço. E as decisões de investimento vai a partir de quê? Dos recursos permanentes que a empresa tem e dos recursos de terceiro, que são os passivos circulantes. Eu tenho capital para fazer esse investimento, tenho capital próprio, vai estar aqui no recurso permanente. Eu não tenho, eu vou precisar de investimento, então eu vou ficar aqui, ó, passivo circulante. Eu vou contrair uma dívida para fazer o investimento aqui no permanente ou para fazer o investimento aqui no fluxo de caixa. Aqui seria o fluxo de caixa, aqui seria o maquinário, que se chama ativo permanente. Objetivo do administrador financeiro. O administrador financeiro, ele tem que ter um objetivo, né? Você faz o planejamento e a partir daí você tem um objetivo. Qual o objetivo do administrador financeiro? Sempre maximizar o lucro da empresa. Toda empresa, quando contrata um administrador financeiro, ela tem um objetivo e ela passa isso para ele. Eu quero maximizar o meu lucro, maximizar a riqueza dos acionistas, preservar a riqueza do Starbucks. E sempre com que ele faça isso da melhor maneira possível. Maximização dos lucros. Como é que se maximiza o lucro? Data da ocorrência do retorno, quanto tempo vai acontecer para isso me dar rentabilidade? Se demorar 10 anos, não é viável. Você precisa de alguma coisa que lhe dê retorno no menor tempo possível. Se demorar 10 anos, não, esses 10 anos, se você aplicasse qualquer outra coisa, com certeza você teria uma rentabilidade. Então, sempre na análise, você vai analisar o quê? Quanto tempo vai demorar para esse dinheiro voltar com rentabilidade? O fluxo de caixa, como é que esse fluxo de caixa vai funcionar? E o risco e retorno. Qual o risco que eu corro nessa operação? Toda operação tem risco, então você precisa estar atento. Qual é o risco e qual é o retorno? Instituições financeiras. Quem são as instituições financeiras? Instituições financeiras e mercados são elementos importantes do ambiente operacional de uma empresa, porque o administrador financeiro deve interagir com esses setores. Claro, o administrador financeiro, toda vez que você vai pedir um empréstimo para fazer um financiamento, ou você vai se valer de uma instituição financeira de mercados, ou então você vai valer o quê? De aumentar, abrir o capital da empresa para ter outros sócios. Então, você precisa estar atento às instituições financeiras, quem tem a melhor taxa, quem trabalha de forma mais favorável à empresa, seja ela pequena, micro, grande. Vai ter sempre um setor do financeiro que vai estar mais voltado para o público específico. E o administrador financeiro precisa estar atenado com essa tendência. Fontes externas de fundos. Instituições financeiras que captam recursos, mercado financeiro e colocações privadas. São as fontes externas de fundos. O que são as instituições financeiras?
Intermediário que canaliza a poupança de indivíduo, empresa e governo para empréstimo ou investimento. Como é que é feito isso? Você vai lá, nós como pequenos poupadores, e sabemos que temos que ser poupadores, você vai lá, deposita o seu dinheiro na poupança, cada indivíduo vai lá e faz o seu depósito. Esse dinheiro que fica depositado, que fica na posse das instituições financeiras, é esse dinheiro que a empresas e governo para empréstimo ou investimento. Eles vão utilizar esse dinheiro para emprestar para a empresa ou para o governo, para empréstimo ou investimento. Você vai emprestar ou você, o governo, vai investir em algum setor, tá? Quais são as transações financeiras que acontecem? Indivíduo, fornecedores líquidos, poupam mais que tomam emprestado. Então, normalmente as pessoas, quando elas estão poupando para ter uma reserva. Então, a intenção é que você poupe mais que tome emprestado. Isso aqui também a gente viu lá na disciplina de economia. Então, a gente deve poupar 50% do que ganha. Sempre um ponto que eu destaco na aula de economia, e os alunos sempre dizem: professora, me ajudava a poupar R$1. Comecem poupando R$10. Então, a intenção, porque você poupando, a tendência é você não tomar dinheiro emprestado. E as empresas são tomadores líquidos, tomam mais emprestado do que poupam. Por quê? Você sabe muito bem que tem empresas, as empresas, principalmente as pequenas, elas não têm capital de giro, elas não têm capital que suporte muito tempo sem venda. Nós agora estamos vivendo exatamente esse período em que você está dando ênfase ao que é mais importante, a lucratividade da empresa ou a vida. Então é sempre bom você pegar o que você tem de conhecimento de contabilidade, você fazer uma análise. Não é que você vai ter que escolher entre uma coisa e outra, mas é você saber que as empresas, elas são tomadoras líquidas, elas tomam mais emprestado do que pouco. Por quê? Porque normalmente as empresas pequenas, elas trabalham no limite. Tem empresas que amanhecem o dia e não tem nem o que pagar no final do dia. E o governo, que é um tomador líquido, idem, toma mais emprestado do que pouco. Quando você toma mais emprestado do que pouco, quer dizer exatamente que você está gastando além daquilo que você tem, tá? Sempre que você está tomando mais emprestado do que pouco, você está gastando além daquilo que você tem. Porque o correto seria o quê? Você ter sempre uma reserva para numa situação emergencial você ter como suprir suas necessidades por um período. Esse período depende muito, tá? Depende muito do porte da empresa. Normalmente as empresas grandes, elas têm um porte maior, elas conseguem passar mais tempo sem ter a movimentação. A pequena, ela é sempre mais difícil. Então, as instituições financeiras são os bancos comerciais, os bancos de poupança, os bancos de investimento, associações de poupança e empréstimo, cooperativa de crédito e companhia de seguro de vida. Eu sempre fiz o quê? As instituições financeiras, todas elas são regidas por lei, tá? Ninguém pode emprestar dinheiro a juros. Por quê? Porque é contra a lei. Quem que pode emprestar dinheiro ou captar dinheiro? São esses elementos aqui, porque eles estão amparados pela lei. Existe uma normatização do Banco Central que ampara como é que funciona, de que maneira é feito e dá segurança para essas empresas. Fundos de pensão e fundo mútuos. Isso aqui existe exatamente em empresas, tem algumas empresas, tanto pública como privada, que eles têm um fundo de pensão. Que é o quê? Para assegurar quando o funcionário chega lá no período da aposentadoria dele, se ele vai permanecer com aquele salário que ele tinha. Porque nem sempre a Previdência Social ela vai amparar o salário. O funcionário ele vai sair com o mesmo salário. Então o fundo de pensão ele tem exatamente essa capacidade de preservar a qualidade de vida que aquele funcionário tinha quando estava na ativa. Mercado financeiro, a gente vai dar uma passada aqui pelos mercados financeiros para que vocês tenham uma noção de como é que funciona. Fórum no qual o fornecedor a fundo, tomadores de empréstimo, investidores e especuladores podem negociar diretamente nas instituições financeiras. Não há o conhecimento direto entre os envolvidos no mercado financeiro. Esse conhecimento existe. O que são os mercados financeiros? Tem dois tipos de mercado financeiro.
O primário, mercado financeiro onde os títulos são inicialmente emitidos, é o único mercado onde a emissão envolve diretamente na transação. Lá que você está diretamente envolvido na transação, você conhece quem é a pessoa que está comercializando esse título. Existe o mercado secundário, quando o mercado financeiro no qual o título possuído anteriormente são negociados, não são novas emissões. Esse título que foi emitido aqui, ele é negociado nesse mercado financeiro, no secundário, tá? Não é um novo título, não existe um mercado aqui e um mercado aqui. É o mesmo título que existia aqui inicialmente, ele vai ser negociado novamente no mercado financeiro secundário. O mercado monetário tem origem no relacionamento financeiro estabelecido entre fornecedor e tomador de fundo de curto prazo. Voltando a frisar, o que é curto prazo? É os 365 dias após o encerramento do balanço. A maioria das transações nesse mercado é feita com valores imobiliários negociáveis. O que são valores imobiliários negociáveis? Instrumento de dívida de curto prazo, tais como letra do Tesouro Nacional, Comercial Papers e certificado de depósito negociável, emitido respectivamente por governos, empresas e instituições financeiras. Tá? Então, a gente tem vários exemplos. Nas instituições financeiras, você tem o CDB, o CDI, tudo são certificado de depósito negociável. Você deposita no banco e você tem a garantia que no final do prazo você vai receber esse valor com a correção devida. Claro, pagando uma taxa de administradora de fundos. Dele de títulos governamentais. Instituições que compram vários títulos governamentais e outros instrumentos do mercado monetário para revenda. Então, existe esse setor específico dele, que ele trabalha exatamente com o quê? Com títulos governamentais. Os indivíduos que desejam comprar valores imobiliários negociáveis geralmente o fazem através do dealer. Euromoeda e petromoeda. Mercado formado por depósito geralmente a prazo, feito em moeda diferente da moeda corrente do país. É feito em euro-dólares. SPRAE, diferença entre o juro pago do depositante e o cobrador do tomador. Taxa LIBOR, é a taxa básica usada para estabelecer o preço de todos os empréstimos em euro-moeda. É a taxa cobrada nos empréstimos interbancários. É uma taxa que é cobrada para esse tipo de transação, tá, gente? O que é mercado de capitais? Organismo criado por várias instituições que criam condições que permitam aos fornecedores e aos tomadores de fundo de longo prazo realizar transações. Então, é no mercado de capitais que ocorrem essas transações. Essas transações são de longo prazo. Formada pelas bolsas de valores que dão recibo para a realização de transações de instrumento de dívida e participação acionária. É muito comum a gente ver na televisão como é que funcionavam as bolsas de valores antes e como é que elas funcionam hoje. Antigamente elas funcionavam à base do grito, né? Hoje em dia elas funcionam todas informatizadas, ninguém fica mais gritando. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, porque vocês não são da minha idade, mas se você olhar para a história, que nem sempre a gente estuda o que é da idade da gente, se você olhar para a história e mesmo em filmes, você vê como é que funcionavam as bolsas de valores e como é que elas funcionam hoje. Títulos de dívida. São instrumentos de dívida de longo prazo usados pelas empresas e governo para levantar grandes montantes de fundo, geralmente de um grupo diversificado de emprestadores de fundo. Então, título da dívida é de longo prazo, são empresas e governo que podem fazer, e qual o objetivo dela? Levantar grandes montantes de fundo, geralmente de um grupo diversificado de emprestadores de fundo, um grupo específico do comércio, tá? Do mercado. Aqui eu trouxe algumas coisas sobre ações, porque como a gente está falando em mercado financeiro, como é que funciona, a gente precisa dar uma passada aí por aqui, tá? Ações ordinárias, unidade que constitui propriedade ou patrimônio de uma SA. O que é SA? Acredito que vocês já tenham visto falar.
mas aqui vale a pena relembrar. SA é aquela empresa que tem sociedade anônima. O capital dela é dividido em ações. E essas ações elas podem ser abertas ao mercado. Quando você quer adquirir novos sócios, você não vai atrás de um novo sócio, você vende ações no mercado. Essas ações podem ser ações preferenciais, forma especial de propriedade com direito a dividendos periódicos, pagos antes que se distribua aquele destinado aos possuidores de ações ordinárias. Então, toda vez que a empresa tiver lucratividade, quem tiver ação preferencial, ele vai receber primeiro os dividendos dele antes de ações ordinárias. E os dividendos, parte do lucro distribuído dos acionistas de uma empresa. Então, parte do lucro, lá depois que você faz toda a apuração do balanço, que você faz a DRE, que você tira todas as despesas, todos os impostos, você vai saber exatamente o que? Se a empresa deu lucratividade. Deu lucratividade, então, essa lucratividade, parte dela vai ser dividendos, que vai ser distribuída primeiro para as ações preferenciais, depois para as ações ordinárias, tá? Sempre obedecendo essa ordem. Preço de oferta e de compra é o preço mais alto que um deles está disposto a pagar por um título. Isso aqui acontece exatamente quando há oscilação na Bolsa de Valores. Ultimamente a gente viu que a Bolsa de Valores chegou até a paralisar por conta de que a ação estava baixando muito. Então você faz uma parada e você para ver como é que o mercado vai reagir. Preço de ações de venda é o preço mais baixo pelo qual um deles está disposto a vender o título. Bolsa de Valores Organizadas. O que é a Bolsa de Valores Organizada? Organizações tangíveis que atuam com mercados secundários, nos quais os títulos emitidos são revendidos. Lembra lá que títulos, mercado, existe o mercado primário e o mercado secundário. Mercado primário é quando existe a emissão do título e na Bolsa de Valores você é considerado mercado secundário, porque lá você não tem a figura física da pessoa que está vendendo, você só tem o título, aquele título que foi emitido lá na ação primária, ele vai ser negociado aqui na Bolsa de Valores. As bolsas de valores importantes que a gente pode destacar, entre outras, está a Bovespa, a de Hong Kong, a de Frankfurt também, é uma bolsa forte. Transações na Bolsa de Valores ocorrem no pregão através de um processo de leilão com o objetivo de cumprir ordem de compra, solicitações de aquisições. Então lá você vai fazer a solicitação, quem primeiro fez a solicitação vai ter a preferência ao preço mais baixo e cumprir a ordem de venda, solicitações de venda ao preço mais alto. Então na venda você sempre tem que conseguir o preço mais alto, quem está comprando. E na compra você está sempre solicitando o preço mais baixo. Por isso que a correria quando o mercado despenca. Quem tem ações quer vender, só que nesse momento que ele está em baixa, você vai vender a um preço mais baixo. E se o mercado voltar a subir imediatamente? Aí você perdeu dinheiro. Quem aplica em bolsa de valores tem que estar sempre muito atenado ao mercado, ao que está acontecendo, não só no mercado local, nem nacional, e sim no mercado mundial, porque qualquer evento que aconteça, como a gente já disse, lá na economia, aqui na contabilidade vale a mesma coisa, qualquer evento que aconteça no mercado, ele interfere na economia, ele vai interferir na Bolsa de Valores. Mercado de balcão. É o nome que recebe o mercado onde são transacionados títulos não registrados nas bolsas de valores ou de futuros. É resultante da oferta e demanda de títulos entre eles. Mercado de balcão Nasdaq, ganho dele através de spread, atua no mercado secundário de títulos, é o mercado primário para novas emissões de emissões públicas de títulos, é utilizado pelas empresas eletrônicas. Mercado de capitais internacionais. Aqui você tem mercado de eurobônus, título da dívida ao portador, título da dívida ao estrangeiro, mercado internacional de ações. Isso aqui tudo funciona a nível de mercado internacional, que na economia se chama de macroeconomia. Título de dívida ao portador.
Título representando o reconhecimento de uma dívida cujos pagamentos são feitos ao portador, permitindo o anonimato do investidor. Título de dívida estrangeira. Título de dívida emitido por uma sociedade anônima ou governo estrangeiro, denominada na moeda local do investidor e vendida no mercado local deste. Título internacional de ações. Mercado de ações que apareceu na década de 80 para permitir às SAs a venda de grandes blocos de participações acionárias, simultaneamente em diversos países, de modo a permitir diversificar sua base de investidores, bem como conseguir montantes de capital maiores com os passíveis de obtenção em seus países apenas. Que podemos exemplificar as privatizações, tá? O que as privatizações acontecem? Você vai pegar as ações da empresa e vai colocar no mercado internacional. Então, a melhor oferta vai comprar. Então, na verdade, você está colocando o quê? Você está vendendo o montante desse capital para uma empresa internacional. Hipótese de mercado eficiente. O que é hipótese de mercado eficiente? Mercado que aloca fundo aos seus usos mais produtivos, como resultado da competição entre investidores. Toda vez que você abre uma empresa no mercado, há uma competição de investidores, porque eles analisam a empresa e eles analisam exatamente maximadores de riqueza. Ele pode pegar essa empresa que de repente está numa situação financeira por vários motivos difícil e pode, a partir de investimento nessa empresa, maximizar o lucro dele. Maximizando o lucro, você está maximizando o quê? A riqueza, a qual determina e torna público o preço muito próximo de seu verdadeiro valor. Implica no fato de que o preço das ações reflete o conhecimento total de todas as informações disponíveis referente aos papéis. Então, toda vez que o investidor ele vai fazer um investimento, ele tem o quê? Ele tem informações da empresa, ele tem informações da situação financeira da empresa, e quando ele faz o investimento, ele está exatamente corroborando com o quê? Que essa empresa vai dar um resultado para ele. O investidor ele está sempre de olho que ele vai maximizar a riqueza, que ele vai tornar essa empresa que estava em situação difícil uma empresa produtora. Existem vários casos de empresas que foram, tem até programas em televisões de investidores que trabalham exatamente em comprar empresas falidas e tornam dessas empresas uma grande produtora de capital, de dinheiro, de riqueza. A taxa de juros, a remuneração de capital ou custo de dinheiro toma emprestado. Toda vez que você toma dinheiro emprestado, o que você paga por esse dinheiro emprestado? O juro. Então, o preço do capital é o juro, tá? Toda vez que você tomar dinheiro emprestado, você vai estar pagando por esse dinheiro emprestado um juro. O retorno adquirido, custo dos recursos obtidos pela venda de um direito de propriedade ou de ações, reflete o nível de retorno esperado pelo fornecedor de fundo. Eu comprei uma ação, daqui a um ano eu vou vender essas ações e vou ter um retorno esperado. Aconteceu um período que foi liberado para que as pessoas comprassem ações da Petrobras com o dinheiro que estava no FGTS. E muitas pessoas investiram e tiveram uma lucratividade grande. Por quê? Porque elas investiram, passaram um tempo e logo em seguida retiraram. Passou 1, 2 anos, retirou. Se você tivesse esperado um pouquinho mais, você teria tido o quê? Um prejuízo, porque a empresa passou exatamente por um período difícil. Então, a taxa de juros pode ser juro real, juro nominal, taxa de juro livre de risco, expectativa inflacionárias. Tá? Então, tudo isso aqui você tem que estar em mente. Que taxa de juros você vai trabalhar? Essa empresa está trabalhando? É real? É nominal? É juro livre de risco? Tem expectativa inflacionária naquele país? O país tem um PIB alto? Você está tendo um crescimento econômico? Lembrando que crescimento econômico ele não está ligado somente ao PIB alto do país, ele está ligado ao PIB e aos indicadores sociais, tá?
Estrutura a termo de taxa de juro. Representa a relação entre a taxa de juro ou a taxa de retorno ou rendimento até o vencimento. É o prazo de vencimento, ou seja, o tempo que falta para o vencimento. Existem alguns títulos no mercado, até de alguns bancos do próprio governo, que você aplica o capital, você começa aplicando como se fosse uma poupança e você vai tendo a rentabilidade. Você, quando aplica, você tem um prazo determinado, que é de 360 dias, 180, 90 não, 180, 360, 72. Então, você quando faz esse tipo de aplicação, você sabe que você vai estar aplicando todo mês e que ao final você vai ter retorno do seu dinheiro com a rentabilidade. E também nesse contrato vai vir o quê? Se você fizer a retirada antes, você pode fazer, só que você vai estar perdendo dinheiro ou então vai estar recebendo simplesmente o dinheiro que você aplicou. Então, quando você faz esse tipo de investimento, é interessante que você saiba que pode deixar esse dinheiro guardado por esse prazo determinado, porque senão não é interessante, a não ser que seja um caso de muita necessidade que você precisa realmente retirar, aí compensa, senão deixa lá o dinheiro guardado. O que são curvas de rendimento? São gráficos da estrutura a termos da taxa de juros, mostra a relação entre o rendimento de um título até o vencimento, eixo do X, e o prazo de vencimento, que é eixo do Z, porque você pode fazer o gráfico através do plano cartesiano. Mostra a configuração das taxas de juros de título de igual qualidade e diferente vencimento. Então, tudo isso você tem que analisar. Quanto tempo esse dinheiro vai ficar parado? Posso ficar com esse dinheiro parado? Então, na hora do investimento, você precisa estar atento a tudo isso. A curva de rendimento, ela pode ser investida, custo longo prazo mais baixo que curto prazo. Curva de rendimento normal, curto prazo mais baixo que longo prazo. Então, o custo longo prazo é mais baixo que curto prazo. Custo de longo prazo mais baixo que de curto prazo. Por quê? Porque quanto mais tempo você demora com o dinheiro investido, mais você vai ter o rendimento. Quanto menos tempo você deixar o dinheiro, menor vai ser o seu investimento. Então é interessante sempre que você, se puder, coloque o seu dinheiro no investimento que você possa ficar o prazo todo. Não colocar aí logo em seguida querer retirar esse dinheiro. E curva de rendimento plana, curto prazo igual ao longo prazo. Teoria da estrutura T. Hipótese da expectativa. Teoria de preferência pela liquidez. Teoria de segmentação do mercado. Então, teoria da estrutura T. Hipótese da expectativa. Qual a expectativa que eu tenho com esse investimento? Teoria de preferência à liquidez. Quanto tempo eu quero o meu dinheiro de volta? Teoria da segmentação de mercado. Que mercado é esse que eu quero investir? Mercado imobiliário, mercado de mercadoria, é o mercado de TI, é o mercado de produção. Então, existem vários mercados e cada mercado ele é segmentado. Hipótese da expectativa. A curva de rendimento reflete a expectativa do investidor acerca das taxas de juros futuras. A expectativa de uma inflação crescente resulta em uma curva de rendimento de inclinação crescente. Expectativa de inflação decrescente é uma curva de inclinação decrescente. Então, se você tem uma expectativa de inflação, você precisa estar atento aqui, pós-expectativa. Por quê? Porque é interessante que você faça um investimento naquele que, se acontecer um aumento da inflação, que a sua rentabilidade aumente junto. Porque se você está no cenário que tem uma forte inflação, se você não estiver atento a isso, você vai investir aqui e quando chegar lá no final, você vai ter uma inflação alta e aquele investimento que você fez aqui, você vai estar perdendo dinheiro. Taxa de teoria da liquidez. Para que o emissor, as taxas de juros de longo prazo tendem a ser mais altas do que as de curto prazo.
devido à menor liquidez e à maior acessibilidade dos títulos de longo prazo no movimento da taxa de juros. Isto leva a uma curva de rendimento de inclinação ascendente. Tá? Então, toda vez que você tiver um investimento, você tem que ficar atento ao prazo, tá? Se você pode deixar mais tempo o dinheiro, então coloque ele num prazo que você saiba que vai precisar nesse período certo. Porque senão vai acontecer o quê? De que você vai precisar retirar antes do prazo e aí você vai ter uma curva de rendimento de inclinação decrescente. Você investiu, esperava um rendimento, precisou tirar, você vai passar a pagar a taxa de administração e você não vai ter a rentabilidade esperada. Tem casos até que a pessoa perde dinheiro. Teoria de segmentação de mercado. Mercado de empréstimo é segmentado com base nos vencimentos e as fontes de oferta e procura por empréstimo. Dentro de cada segmento, determina sua taxa de juros prevalecente. A inclinação da curva de rendimento é determinada pela relação geral entre as taxas de cada segmento. Às vezes o segmento está em alta, ele vai ter uma taxa maior, o outro segmento vai estar em baixa, vai ter uma taxa menor. Por exemplo, agora nós temos o segmento de material hospitalar. Ele está em alta. O segmento de vestuário, de calçado está em baixa. O segmento de informática está em alta. O segmento de beleza está em baixa. Então depende de cada momento do mercado. Então o mercado ele sempre auxilia, você tem que estar sempre atento. O empresário tem que estar sempre atento e a administração financeira também fica sempre de olho nesse o que está acontecendo no mercado. O prêmio, risco e retorno, existe uma fórmula para cálculo, que a gente não vai trabalhar a fórmula, porque a nossa disciplina ela tem a ideia de que você precisa saber o que o administrador financeiro faz, para que ele serve, como é que você vai estar inteirado dessa administração financeira, o que ela pode lhe auxiliar lá na sua profissão como gestor hospitalar, quando você estiver exercendo. Eu preciso estar sempre de olho na administração financeira, porque eu vou precisar dessa parte da administração financeira para saber o que eu posso fazer ou não. Componente de risco, emissor e emissão. O que são esses componentes de risco? Risco de inadimplência, risco de vencimento ou taxa de juro, valor elevado, risco de liquidez, condições contratuais e o risco tributário. A gente vai ver cada um desses riscos. Risco e retorno. Existe um trade-off, entendimento entre risco e retorno pelo qual, quando os investidores aceitam maior risco, deve ser compensado com maiores retornos. Claro, quem vai, por exemplo, um exemplo bem típico é quem vai investir na Bolsa de Valores. Você, além de estar atenado ao mercado, você está correndo um risco. Porque você analisa a empresa, mas aconteceu alguma coisa no mercado, corre o risco de esta empresa sofrer por uma turbulência. Então, quanto maior o risco, deve ser compensado por maiores retornos. Você vai ter um retorno alto, mas você está sabendo, está ciente que você está correndo o risco de perder ou ganhar um pouquinho menos. Muito obrigada, boa noite e até a próxima hora. Estarei na quarta-feira para tirar as dúvidas. Vou fazer uma releitura dos slides, soltar as perguntas-chave a cada 3 slides, como foi combinado com a coordenação do curso, e vai ficar uma atividade para que vocês façam e postem ou através da plataforma ou através do e-mail. Boa noite.